Atenção, ouvinte da Rádio Ponto. Interrompemos a transmissão deste programa para mais um ponto de encontro, ao vivo, direto dos estúdios da UFSC. Rádio Ponto UFSC. O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma instância. Porque há 6 dias da Copa é bem preocupante tu enfrentar uma... No Brasil falta meio campo, não é de... E a única chance de gol que ele teve no treino é de medalhões voltando pro time, normalmente uma resposta... Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário. Boa tarde, ouvinte da Rádio Ponto. Mais uma sexta-feira quente aqui em Floripa e mais um programa quente aqui nos estúdios da UFSC. Hoje é dia 10 de outubro, seja muito bem-vindo e vamos aos destaques de hoje. Nesse sábado, Brasil e Argentina jogam pelo Super Clássico das Américas no Ninho do Pássaro, na China. Na China. E é claro que vamos fazer nossos cornetários sobre a seleção do Dunga. E vamos voltar a falar de casos de racismo no futebol. Desta vez foi o atacante brasileiro Wellington, do Concórdia Chiajna, da Romênia. Ele foi a vítima dessa vez. E para comentar, hoje estão aqui comigo na mesa, Nicolas Quadro. Boa tarde. Muito boa tarde, Léo. Boa tarde, Roberge, e a todo mundo que nos ouve e acompanha pelo Facebook. Boa tarde, João. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Nicolas. Vamos nessa. Tamo junto, mais um ponto de encontro, que hoje vai ser bom também. Vai ser ótimo. E você pode ouvir esse e outros programas no Facebook. Entra lá, facebook.com/jornalismo esportivo UFSC. Curta, compartilhe e participe com perguntas e sugestões. Vem com a gente que o ponto de encontro de hoje é ao vivo e ele está no ar. O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma instância. Porque há 6 dias da Copa é bem preocupante tu enfrentar uma... No Brasil falta meio campo, não é de... E a única chance de gol que ele teve no treino é de medalhões voltando pro time, normalmente uma resposta... Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário. E vamos, amigos, eu sou Leonardo Franzoni e agora eu quero a palavra de Nicolas Quadro. Qual o seu destaque? Tá empolgado hoje? Hoje é sexta-feira, velho. Sexta-feira hoje tem. Meu destaque não é pra hoje, na verdade, é pra amanhã. É o confronto entre Brasil e Argentina, um amistoso realizado entre as duas seleções, que vai ser na manhãzinha de amanhã, no sábado, realizado no Ninho de Pássaro, como você mesmo falou na escalada do programa. Vai ser um jogo amistoso, claro, mas um jogo que promete muito, principalmente pelo confronto entre Messi e Neymar, agora que os dois estão encaixados jogando junto pelo Barcelona, são as duas peças-chave do ataque do time, enquanto o Luis Suárez não entra. Vai ser muito bom ver o Neymar jogando de um lado, o Messi jogando do outro, os dois com a mesma importância. Claro que a Argentina depende muito mais do Messi do que o Brasil depende muito mais do Neymar, na minha opinião. Mas, só falando um pouco mais sobre o confronto, o Brasil e a Argentina se enfrentaram já 99 vezes e o clássico, ironicamente, completou 100 anos no último dia 20 de setembro. A partida de amanhã vai ser a partida número 100, no ano número 100. Então, em 1914 a Argentina ganhou o primeiro por 3-0 e no 100 a gente vai ganhar por 3-0. Quando a Argentina ganhava alguma coisa. Mas me fala um pouquinho mais sobre as escalações. Tem alguma diferença na nossa seleção do Dunga? Tem sim. Vai ser o primeiro confronto forte da seleção brasileira depois daquele 7-1 e da Holanda. Lá, esquece, isso aí é passado. Vamos passado é passado, mas vamos pra escalação. O Brasil vai com Jefferson no gol. Jefferson recuperou de lesão. Danilo, lateral direita, Davi Luiz, Miranda na zaga e Felipe Luiz, lateral do Chelsea, vai estar no lado esquerdo. Os volantes são Luiz Gustavo e Elias. O Dunga confirmou o Elias na entrevista coletiva. O William e Oscar fazem do meio pra frente, junto com o Neymar e mais um pouquinho pra frente, Diego Tardelli. É uma boa seleção. Que achamos disso? João Vitor, já entra de cara falando dos substituídos. Já que saiu Marquinhos, Fernandinho, Ramírez, Ricardo Goulart e vieram Juan, Rômulo, Souza e Kaká pro lugar deles. Bom, pra uma promessa de renovação como vinha fazendo o Dunga, é meio complicado você chamar o Kaká nessa altura do campeonato. Talvez pra ter uma despedida um pouco mais honrosa da seleção, mas é uma convocação bastante questionável na minha opinião. O Rômulo, ele passou por muitas lesões lá no Spartak Moscou, na Rússia. Não sei como ele tá agora, é um bom jogador, deve voltar bem. Inclusive marcou gol
com outras convocações dele, ele chegou a marcar gol, é um bom jogador, sim. A seleção, no geral, eu vejo que ela precisa de uma outra visão, principalmente no que se diz respeito a uma reformulação para 2018, para a Copa América. Diego Tardelli no ataque é um desses pontos. Já nesse começo de projeto do Dunga, a gente vê que ele sofrendo bastante com lesão, né? O Marquinhos, o Ricardo Goulart, todos esses cortados para entrada do Kaká, do Rômulo e tal, cortados por lesão. O Dunga sofrendo um pouco com isso. Tudo bem que não são jogadores 100% titulares, mas o Dunga tem sido atrapalhado um pouco com isso. Eu não vou questionar muito a escalação dele, porque todo mundo, depois da Copa, pediu uma renovação e tal, e agora ele tentou trazer o nome da gurizada, gente mais nova, para montar uma base. Danilo, o Rômulo convocado também. Eu não vou reclamar, acho que não tá 100% certo. Tem os nomes como, por exemplo, do Diego Tardelli, que ainda não me comprovaram serem bons nomes, mas o Dunga tá tentando trilhar um caminho que me parece bom. E é complicado porque a seleção brasileira tem 200 milhões de técnicos no Brasil, mas eu quero saber de vocês se vocês sentem uma seleção um pouco mais fragilizada, tanto de elenco quanto de psicológico para um jogo desse contra a Argentina de Messi. Ainda fica a cicatriz, né, do 7-1 da Copa de 2014, e ainda acho que tá tudo bastante vivo e é bom que são jogadores diferentes daqueles que tiveram vexame na Copa do Mundo. Isso pode amenizar um pouco nesse sentido. Mas é complicado e o fator Messi também pode pesar um pouco. Se o Messi não sumir, como ele costuma em algumas partidas da seleção argentina, pode pintar uma vitória bastante convincente. Tanto que no último jogo entre as duas seleções foi 4-3, né, pra Argentina em 2012, com 3 gols jogaço de Messi, 3 golaços. Aquele jogo foi um jogaço. É aquele jogo que a gente relembra devagarzinho, assim, aquele jogo aconteceu, amistoso, o time da seleção tava com o Sub-23. Mas não foi uma derrota tão... ninguém lembra daquele jogo. Não foi um bom jogo lá não foi vexatória, não. Agora esse jogo vai ser diferente, é um jogo só. Então, quem ganhar leva a taça do Super Clássico e se acaso tiver empate vai pros pênaltis. O negócio legal é que não teve a situação de levar só jogadores do seu país, né? que atuam no próprio país. Dá um pouco mais de uma iniciativa até bacana, campeonato. Mas não era tão necessário assim, E desvalorizava um pouco a taça em si, né? Que já não é de tão grande Vocês valor. concordam com essa troca pra um jogo só? Acho melhor. Levando em conta que é na China, né? Não gosto de ser na China, mas o fato de ser na China é complicado. Eu gostaria que fosse cada um no seu estádio, cada um com a sua torcida apoiando, um jogo em Buenos Aires e outro... Tu prefere 2 jogos, então? Eu preferiria 2 jogos. E o fato de ser na China ainda, principalmente, me deixa ainda mais ressentido com o negócio. Não tem um apelo de público muito bom. Imagina, faz um jogo na China um ano, depois outro jogo no Catar, outro jogo lá na Rússia, sabe? Não tem um apelo muito legal. Não é mundial de clubes, é mais pra... vender a seleção da CBF. Vender a seleção e aproveitar pra arrecadar o público que mora nesses países, o público do Brasil, que torce pro Brasil, que é brasileiro e argentino. Mas, contrariando um pouco o João, eu prefiro que seja um jogo só, mas que se alterne a cada ano, um ano na Argentina, um ano no Brasil. Imagina, um ano na Bomboneira, um ano no Mineirão, sabe? Imagina. Estamos agora, nesse momento, mandando pra CBF essa ideia. Vamos falar com a AFA agora também. Pô, imagina que da hora que ia ser. Só complementando a tua ideia sobre o elenco, a Argentina, diferente do Brasil, que está sendo renovado, a Argentina vem com a mesma base da Copa do Mundo, a equipe vice-campeã, e os jogadores praticamente o mesmo. O técnico não confirmou, o Gerardo Martino não confirmou 100% o time da Argentina, mas declarou que o Messi vai jogar, obviamente, e a base da zaga é de Romero, Zabaleta, De Michelis, Rojo, ou seja, aqueles que a gente já conhece. Então agora todo mundo amanhã, 9 horas da matina, é complicado acordar, mas vamos assistir Brasil e Argentina. Agora vamos para outro destaque. João Vitor Roberto, por favor. Um destaque bastante negativo, um fato que aconteceu aí na última sexta-feira, um caso de racismo na Romênia, num jogo entre Concórdia, Chiajna e Rapid Bucareste, pela 10ª rodada da primeira divisão do país, em que torcedores do Rapid... começaram a imitar gritos de macaco, sons de macaco para o atacante brasileiro Wellington, do Concórdia. Ele se sentiu bastante ofendido, depois um dos torcedores jogou uma casca de banana nele. Ele ficou bastante furioso, foi reclamar com o árbitro, ainda levou o cartão amarelo. Saiu chorando de campo. A Liga Profissional de Futebol da Romênia, que é a entidade ali que comanda a primeira divisão, eles deram uma punição de 2 perdas de mando de campo pro Rapid e uma multa de 15 mil reais, no valor aí mais ou menos de 15 mil reais. Uma punição bastante ridícula, na minha opinião. Paga o salário de uns caras do Havaí aqui, cara. Pois é.
complicado aí, acho que dois jogos é bastante pouco para um caso que teve uma repercussão internacional. E também vale lembrar que o Wellington perdoou. Esse caso eu queria que você relembrasse para nós, por favor. Fez um perdão público ao taxista Jacob Kostashi, o torcedor que atirou a casca de banana. E ainda por cima, o Wellington pretende dar uma camisa autografada para o torcedor. Eu já quero puxar direto, Nicolas, pra gente fazer já aquele paralelo gostoso, trazer pro Grêmio e a relação da Patrícia Moreira, que foi julgada pelo Brasil inteiro com a questão do racismo. Como seria se fosse no Brasil isso? Isso é muito doido, né, cara? Isso é muito de cultura de cada país. A diferença cultural. A diferença cultural é tamanha, porque você vê, várias vezes foi perguntado pro Aranha se ele perdoava ela, se ele desculpava e tal, ele falou, não, eu não desculpo, eu acho que ela tem que pagar pelo que ela fez. E o Aranha mantendo a posição dele de duro com a situação, e eu concordo com o Aranha, você tem que responder pelos seus atos, a pessoa não pode sair dentro do estádio gritando o que bem entender, mas na Romênia parece que não é bem assim. Pois é, eu acho que inclusive pode ter sido uma atitude do Wellington de inclusive deixar um pouco mais tranquilo o ambiente de trabalho deles, talvez ele saiba melhor como tratar dessa questão lá na Romênia, né? Pra ele não ficar marcado como jogador do racismo. E inclusive, outros detalhes, né? O Jacob Kostashi, ele deu uma entrevista ao portal Pro Esporte e disse que estava simplesmente respondendo a uma provocação, porque o Wellington mostrou o dedo do meio, então ele resolveu responder, dizendo que encontrou a casca de banana numa cadeira do estádio e jogou. Esse é o problema, que num país como a Romênia, lá do leste europeu, bem mais conservador e onde esses casos acontecem com muito mais frequência, os próprios jogadores do time... Você imagina que os próprios jogadores do time do Wellington já passaram por isso, quem sabe xingando outras pessoas. Então, inclusive, o Wellington tentou meio que agradar ali o patrão, o advogado diabo. Só por motivo de comparação, esse torcedor não vai ser punido. Não vai ser, ainda não. Uma camiseta do time. Ainda não foi punido, inclusive, alguns detalhezinhos ainda pra lembrar. O Rapid é um time discriminadíssimo na Romênia por ser tratado como o time dos ciganos, que é uma etnia minoritária lá, que é muito discriminado na Romênia, e aconteceu ainda desse time tão discriminado partir uma atitude dessa com o jogador Wellington, né? Lembrando também que tivemos outros casos de racismo na Romênia, com o Steaua Bucareste. Estes casos foram punidos pela própria UEFA, inclusive com portões fechados e setores fechados dos estádios. Por enquanto, o Rapid ficou só nesses dois mandos de campo perdidos. Esse é um caso bom para o pessoal que reclama do Brasil, né? Já que aqui, a Patrícia Moreira, que foi a menina que ganhou a evidência por causa do caso de racismo. Se fosse o Kostashi aqui, eles iam... O engraçado é que ela e mais os 4 torcedores podem pegar até 3 anos de reclusão, enquanto na Romênia o cara ganha uma camiseta. A gente fala bastante sobre isso. Só pra fechar um pouquinho, que estão nos cortando o primeiro bloco, que a gente queria viver num mundo utópico onde não houvesse caso de racismo no futebol mundial. Mas se você quer comparar as consequências do caso do Brasil e as consequências no caso da Romênia ou na Espanha, onde tudo mais acontece, são as nesse mundo utópico aí a gente não vai ter que dar uma paradinha, que nem a gente vai ter que dar uma paradinha Voltamos agora. Pro mundo real. Vamos ter que acabar o primeiro tempo, vamos dar aquela pausa, mas não saia daí que daqui a pouco tem muito mais. Rádio.UFSC. É rádio e ponto. Vem pelo campo de ataque, primeiro tempo de partida, a chance do time da casa abrir o placar. Olha o lançamento de muito longe para entrar na área, lindo passe, atenção, vai marcar. Touchdown! Viu? O futebol americano é mais simples do que parece e é para comentar sobre a maior liga de futebol americano do mundo que vai ao ar o Terceira para 3, com as análises sobre todas as rodadas da NFL dos finais de semana. É toda terça-feira, ao vivo, às 6 horas da tarde, pela Rádio.UFSC. Terceira para 3, é futebol americano e ponto. Rádio.UFSC. Para informações em tempo real, é só nos seguir no Twitter, twitter.com/radio.ufsc. A Copa passou, mas o ano do futebol está longe de terminar. As meninas do Salto Alto Futebol Clube escalaram um time charmoso para comentar as principais notícias do cenário nacional e internacional do esporte.
Nossa equipe vai trazer perfis futebolísticos de personalidades históricas e atuais, além de comentar sobre futebol feminino e trazer o próprio olhar sobre a disputa de bola nas 4 linhas. O jogo tá marcado sempre no mesmo horário, quarta-feira, às 6h30 da tarde, aqui na Rádio.UFSC. Salto Alto Futebol Clube. É charme nas 4 linhas e ponto. 1212 Rádio.UFSC. É rádio e ponto. O ponto de encontro está de volta com os comentários de João Vitor Roberti e Nicolas Quadro. E mais um jogador brasileiro vai defender as cores de outra seleção. Depois de Diego Costa, o atacante do Valência, Rodrigo Moreno, foi convocado para defender a seleção da Espanha. Confira mais informações no boletim de Rodrigo Rocha. Filho do ex-jogador Adalberto Machado, lateral do Flamengo na década de 80, Rodrigo jogou nas categorias de base do rubro-negro até os 12 anos de idade e depois foi para a Europa por compromissos profissionais de seu pai. Rodrigo chamou a atenção do Real Madrid quando jogava pelo Celta de Vigo, seu primeiro clube na Espanha. Ele chegou no clube merengue em 2009 e logo foi convocado para defender as seleções de base da Fúria, por quem ganhou a Eurocopa Sub-21 no ano passado. A situação é semelhante à de Thiago Alcântara, filho do ex-jogador Mazinho. Mesmo nascido na Itália, o jogador poderia defender a seleção brasileira ou a espanhola, mas seguiu o mesmo caminho de Rodrigo e hoje joga pela Fúria. Rafinha Alcântara teve uma trajetória diferente do seu irmão Thiago. O meia jogou pelas seleções de base da Espanha, mas sempre deixou claro o seu desejo de vestir a amarelinha, que virou realidade no ano passado com a convocação para a seleção sub-20 do Brasil. Adalberto e Mazinho procuraram a CBF em 2009 para discutir a possibilidade de Rodrigo e Thiago jogarem pelas seleções de base do Brasil, mas a confederação tinha uma política de convocar apenas atletas de clubes brasileiros. Mazinho chegou a sugerir que isso acontecia para que os times pudessem vender para o exterior os jogadores chamados para a seleção. A última convocação da Seleção Olímpica do Brasil mostra que a antiga prática da CBF foi deixada para trás depois que Alexandre Galo assumiu a coordenação das categorias de base da seleção brasileira. Dos 23 convocados, 10 atuam na Europa, com destaque para Felipe Gedós, que atua na Bélgica. O meia chegou a ser cogitado na seleção uruguaia após ser um dos principais jogadores do Defensor na Libertadores deste ano. Para evitar mais casos como o de Rodrigo Moreno, Alexandre Galo viajou pela Europa após o fim da Copa do Mundo para avaliar jogadores nascidos no Brasil ou filhos de pais brasileiros que poderiam jogar por outras seleções. Entre os 35 nomes observados pelo técnico estão Andreas Pereira, do Manchester United, e Rafael Guzzo, do Benfica, que já defenderam outros países e foram chamados para a seleção brasileira sub-20. Eu sou Rodrigo Rocha para o Ponto de Encontro. Só pra lembrar aqui um pouquinho, o atacante disse que nunca pensou em jogar pelo Brasil, pois cresceu na Espanha e como jogador e como pessoa ele representa a seleção desde os 18 anos. Nicolas Quadro, Rodrigo Moreno fará falta para o Brasil? É mais fácil a gente dizer que não, mas aí você pensa na Copa do Mundo, como foi o Fred e o Diego Costa não tava, então é possível que ele faça falta. João Vitor, fará falta Rodrigo Moreno? A princípio eu diria que não, mas a longo prazo, pensando no futuro do futebol brasileiro, vai fazer falta. Não tem como dizer que não, porque no momento do futebol brasileiro atualmente a gente vai precisar de qualquer bom jogador que surgir. Porque muito se reclamava até da seleção brasileira não ter banco de reservas. Isso é uma situação complicada, então ficar perdendo esses jogadores à torto e à direito, inclusive não só para seleções grandes, como para outras de menos tradição, também é muito complicado. Foi boa a opção da Espanha, né, que está vivendo talvez até uma crise na sua seleção pior do que o Brasil, e vem agora de uma derrota para a Eslováquia nas eliminatórias da Eurocopa. Se complica um pouco na classificação, e ter um jogador à disposição como o Rodrigo é uma situação que pode dar um pouco mais de tranquilidade no futuro. É uma questão que eu quero colocar na mesa para vocês. Desde a época do Diego Costa vem essa discussão das naturalizações.
Porque a Espanha está se fortalecendo com jogadores de outro país, enfraquecendo o Brasil e se fortalecendo assim cada vez mais com atacantes. Que na teoria, o Rodrigo Moreno seria uma contratação, seria uma naturalização muito interessante, seria um jogador muito bom que vai agregar para a seleção da Espanha. Tem que ver também o seguinte, principalmente com a seleção da Espanha, que agora que voltamos com a discussão sobre a separação sobre a independência da Catalunha, talvez a seleção da Espanha fique ainda mais enfraquecida, mas claro que as chances disso acontecer são bastante irrisórias, assim, mas é possível que aconteça sim. Então, você acha, Nicolas, por exemplo, o Alexandre Galo, ele está mudando uma coisa que a CBF vinha fazendo, só convocar jogadores que jogam na seleção sub-20, só jogadores brasileiros, para fortalecer talvez o futebol. Agora o Alexandre está procurando em outros países por causa desses casos, Diego Costa, do próprio Rodrigo Moreno, dos filhos do Mazinho, Thiago Alcântara e o Rafinha, que o Rafinha escolheu jogar pela seleção brasileira, enquanto o Thiago é titular, reserva da seleção da Espanha. Você acha que vai mudar alguma coisa na seleção? A longo prazo, pelo menos? É bem provável que mude, porque com o passar dos anos vai aumentando esse êxodo, olha essa palavra bonita, esse êxodo, essa internacionalização dos jogadores. Por exemplo, é mais fácil de um jogador sair do Brasil para ir jogar na Europa com, sei lá, 7, 8 anos de idade. Antigamente isso era muito mais complicado. Você vê até no futebol profissional já estabelecido do Brasil, os jogadores não saíam tanto. Você vê por isso que Zico e Falcão fizeram tanta história no futebol brasileiro. Agora, com os jogadores saindo mais, os garotos saem mais, e aí na seleção de base tem mais jogadores de fora de outros países. Então a CBF, para tentar não perder esses jogadores, vai mandar os caras pra fora pra ficar de olho. Esse cara tem futuro. Ele pode voltar a jogar pelo Brasil, o cara que joga na Espanha, por exemplo. Mas, João, por exemplo, não seria mais um tiro do pé da CBF, que, por exemplo, nessa tentativa de liberar os jogadores para lá para fora e poder contratar, não vai enfraquecer o nosso futebol? Cada vez mais agora jogadores vão ir para fora. Antes, algumas desculpas seriam, não, eu vou perder visibilidade, talvez eu não seja convocado para jogar na seleção do meu país, jogando no leste europeu, por exemplo. Talvez sim, uma espécie de protecionismo da seleção, né? Mas não sei se chega a ser um tiro no pé. É um investimento que se faz a favor da seleção brasileira, para não perder os seus jogadores, e por um outro lado vai enfraquecer um pouco os clubes. De alguma forma acaba enfraquecendo. A minha pergunta é relacionada a essa, a questão do futebol e não só da seleção. Aí pode dar uma enfraquecida, mas temos que pensar também que quem faz a gestão das categorias de base dos clubes, isso vai muito dos clubes. Também. Então vai das diretorias terem um trabalho de filosofia, de trabalho de categorias de base para fazer um contraponto com isso. Mas lembrando que essa escolha, ela é praticamente do jogador. O jogador escolhe para onde ele quer jogar. O próprio Lee Edson foi tarde para Portugal e depois se naturalizou, né? Existem casos assim também. Não são só os jogadores que optam por... Não são só os jogadores novos que optam por jogar em outras seleções. Eu acho meio feia essa lavagem cerebral que a CBF ou as outras confederações tentam fazer para seus jogadores, sabe? Tipo, vem jogar no Brasil, você pode ter uma chance de virar a camisa 10, então, novo Neymar, negócio sabe? De que é o desejo do cara. Que é uma persona não grata, querem criar um negócio, querem fazer isso quase como um crime lesa pátria, jogar por outra seleção. Vai da vontade do jogador. E pra fechar esse assunto agora, vocês acham que um dia a gente vai naturalizar alguém pra essa nossa seleção? Algum jogador argentino, algum jogador uruguaio? Pô, baita pergunta. Acho quase impossível. Há essa possibilidade? Acho quase a longo prazo, que a curto prazo ninguém quer... A gente não quer nem técnico estrangeiro, imagina jogador. A longo prazo estamos falando de 2.300 o ano, porque é muito complicado. A gente tem uma tradição de valorizar os nossos jogadores até demais. O brasileiro no futebol se acha muito, muito bom, e sabemos já que não é assim. E então vai ser complicado chamar jogadores naturalizados de outros países. Eu acredito que vai ficar uma realidade muito distante. É difícil, acho que não, porque para ser naturalizado o cara tem que jogar no Brasil desde a base. Como a base do futebol brasileiro não é das melhores, então é bem provável que isso não aconteça no futuro muito próximo. Mas já imaginou um Conca jogando com a amarelinha, com aquela camisa 10, um D'Alessandro? É complicado, faz falta, é bastante né? Tá fazendo difícil. falta ultimamente. Isso acontece até com outras seleções com um pouco mais de tradição e com uma formação mais antiga no futebol.
alguns países na Europa que não têm tanta tradição, que não jogaram tantas Copas do Mundo, eles também têm essa posição, mesmo sendo mais fracos de preservar, de querer um técnico do seu próprio país, de ter restrições quanto à naturalização. E cada vez mais parece que o futebol vai ser globalizado ao máximo, então daqui a pouco... Globalização, essa é a palavra que eu tava procurando antes. Então a gente achou a palavra pra terminar o programa. E como tudo que é bom dura pouco, deu uma gaguejada no final agora, deve ser um nervosismo. A palavra do programa é globalização. Então, ó, está salva a palavra, mande agora nos comentários no Facebook, você ganha uma camiseta do Nacional que o Nicolas está usando agora, nesse momento. Só um abraço pra aproveitar e falar da camisa do Nacional, um abraço pro Vitor Hugo Bittencourt, que também torce pro Nacional e mandou um comentário na nossa foto. Você é o único Facebook. brasileiro que torce? Que legal. Diferente de outras pessoas, né? Não se manifestaram. Nicolas, já aproveite e faça suas considerações finais, por favor. As considerações finais, na verdade, são bem tristes. Acho que é roubar a sua consideração final, não sei se pode. Falar do Brasileirão, que teve um resultado muito surpreendente. O que aconteceu? Conte pra nós. Então, acho que caiu um meteoro em Chapecó e aí deixando bem claro pros ouvintes que Nicolas Quadro é colorado, torce pro Internacional. Nacional. Internacional de Porto Alegre. O 5-0 pra Chapecoense, o Abel tá bem cabeça dura, pra falar a verdade. O time joga com uma alma de perdedor em muitos jogos que precisa ganhar, e faz só o arroz com feijão. Nem o arroz com feijão tá fazendo, na verdade, e aí pode acabar ficando fora da Libertadores. E como diria um colega nosso, o Rodrigo também do PDE, o Internacional é o time do ano que vem. Sempre no ano que vem o Inter vai dar certo e nunca dá certo no Brasileirão. João Vitor, suas considerações. Considerações finais que nesse final de semana teremos aí mais jogos das eliminatórias da Eurocopa. Alguns jogos bastante interessantes, alguns clássicos pitorescos no leste europeu. Mas são jogos interessantes de acompanhar, principalmente agora que já tivemos ontem um resultado bastante surpreendente. A derrota da Espanha para a Eslováquia e também tivemos a vitória da Eslovênia, se não me engano, contra a Suíça na primeira rodada. Resultados, assim, bastante surpreendentes até agora. Então é isso, eu quero agradecer aos dois, muito bom pelo programa. Chegamos aos 900 likes no Facebook. Rumou os 1000 agora. Rumou os 1000. Túlio Maravilha agora. Rumou os 1000. Você que não curtiu ainda, por favor. Não, mas que curta, compartilhe, comente. Por favor, comente no Facebook, faça a sua reclamação, reclame do Internacional, reclame do racismo, reclame do Craiova, reclame de tudo. Fala que o Roberto é bonito. Aí não sei, aí já fica complicado. Vamos comparar. É melhor parar aqui, né, cara? Vamos namorar fora do programa, pessoal. Vamos namorar fora do programa. Tá, o programa de hoje acabou, mas semana que vem, sexta-feira, a gente volta. Por favor, venha com a gente para mais um programinha. Eu sou Leonardo Franzoni e o Ponto de Encontro chegou ao fim. Tchau. O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma instância. Porque há 6 dias da Copa é bem preocupante tu enfrentar uma... No Brasil falta meio campo e não E a adianta. única chance de gol que ele teve no treino, ele Medalhões perdeu. voltando pro time, normalmente é uma resposta... Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário. O Ponto de Encontro é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação de Leonardo Franzoni, com comentários de Nicolas Quadro e João Vitor Roberge. Técnica de Peter Lobo.